Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer massa de macarrão, vai ser uma massa super deliciosa. A minha massa é feita com semolina, eu estou usando aqui uma semolina de grano duro italiana, que ela é rimacinata, se eu traduzo bem, ela é remaquinada, ou seja, ela é quase tão fininha quanto a farinha de trigo. Além disso, eu tenho essa farinha de semolina aqui, que é uma farinha mais grossa, cuja textura lembra um pouquinho a nossa farinha de mandioca. Uma colher de sopa de sal, também vão 6 ovos. Uma novidade, nessa massa vai vinho branco, vai 60 ml de vinho branco. E um ingrediente que vai dar cor, sabor e aroma, que é o açafrão. No caso, eu estou usando o açafrão sem moer, o açafrão, o pistilo do açafrão. Para quem não sabe, o açafrão é o pistilo de uma flor. Muita gente compra açafrão por aí, mas é o açafrão da terra, que na verdade é cúrcuma. E para começar, eu já tenho aqui os ingredientes secos, eu vou dar uma batidinha nessa minha batedeira aqui, que é a única que aguenta o tranco na hora de bater essa massa de macarrão, que é uma massa mais pesada. Eu vou dar uma batidinha só para misturar. E aqui eu vou despejar o vinho branco, os ovos e vou bater com o mixer para meio que dissolver um pouquinho os pistilos para não ficar pedaços inteiros na massa. Bem, pessoal, como eu estou usando ovos muito grandes aqui, são ovos jumbo, inclusive eu fui premiado aqui com um ovo com gema dupla, eu estou utilizando apenas 5 ovos, porque ele é 20% maior do que o ovo normal, então vai dar a mesma quantidade de ovos que corresponderiam a 6 ovos de tamanho grande para médio. O que dá mais ou menos 300 gramas de ovos, se vocês quiserem pesar. E agora eu vou bater aqui com o mixer. É bom ligar ele antes. Agora vai. Creio que eu esqueci de falar da quantidade de semolina. A semolina dura são 3 xícaras, um pouquinho a mais, dependendo da umidade, se vocês acharem que a umidade está muito alta. E uma dessa aqui, a questão do sal, eu já falei que é 1 colher de sopa. Eu vou travar aqui agora, vou ligar em velocidade baixa e vou adicionando aqui lentamente a nossa mistura de açafrão com ovos e vinho branco. Rapidamente a massa já vai tomando consistência. Vocês podem ver, não sei se dá para vocês verem, ela já vai ficando uma coisa mais sólida. Que a massa já está circulando ao redor da jarra aqui da batedeira. E vai ficar assim por um minutinho só. Vocês podem ver que a massa já está bem unida, né? E é só bater um pouquinho só para ela misturar direitinho. Prontinho, agora eu vou enfarinhar um pouquinho a bancada e vou despejar aqui a massa. Vocês podem ver que é uma massa bem durinha, né? Bem firme, porque senão não vira macarrão, é claro. Vou tirar aqui os pouquinho que ficou grudado aqui no batedor. E agora vou trabalhar a massa um pouquinho com a mão. Com esse movimento aqui, ó, traz para você e empurra com essa parte aqui da mão. Basicamente eu vou fazer isso só para alisar a superfície da massa. É coisa bem rápida mesmo. E agora eu pego essa massa aqui, vou colocar num saco plástico, ou posso enrolar também num papel filme, né? E deixar por no mínimo meia hora para descansar. Nesse tempo, o glúten vai se alinhar e formar uma cadeia resistente que eu vou conseguir esticar sem ela se romper. Meia hora é o mínimo, pode ficar até umas 2, 3 horas, não tem problema. Bem, pessoal, o glúten já se realinhou, a massa já deu uma relaxada, vamos dizer assim. E agora eu corto aqui 1/3 dela, pode ser com a faca, se você não tiver o cortador de massa. E agora eu vou colocar um pouquinho de farinha na massa e vou dar uma estirada nela antes com um rolo de macarrão para ela passar com mais facilidade pelo meu cilindro que já está ali montado já na minha batedeira. Isso aqui já deu uma espessura boa para não ficar agarrando. E tem que colocar bastante farinha mesmo para não... Porque à medida que a massa é espremida, ela vai soltando a umidade. E essa farinha aqui
impede que a massa grude. Bem, pessoal, esse aqui é o meu cilindro que está acoplado aqui na minha batedeira. Ele tem 8 graduações e a gente sempre começa a cilindrar pelo mais grosso para o mais fino. Eu vou ligar aqui e já vou dar uma cilindrar esse pedaço aqui, vocês vão ver como é que ele vai ficando bem esticado. Olha que massa linda! Agora eu pego a massa e dobro aqui ela em 3, ponho um pouquinho mais de farinha e vou voltar ali para cilindrar novamente. É sempre bom dar uma esticadinha na massa para que ela não amontoe aqui e vá se quebrando. Nesse primeiro nível eu vou dar pelo menos umas 4 dobradas assim. Agora é uma dobra simples para cilindrar, para a massa esticar bastante. E aí depois vai esticar uma vez em cada graduação. Como eu vou fazer um talharim, eu vou esticar só até o nível 5 dos 8. Se eu fosse fazer uma massa recheada, eu iria só até o nível 4. E agora não tem segredo não. É passar um pouquinho de farinha novamente. Vocês podem ver aqui, ó. Eu estou passando. Deixa eu baixar a câmera aqui que vai dar para vocês acompanharem a parte. Passei farinha, esfreguei com as mãos. Volto para o cilindro para encaixar a câmera direita aqui novamente. Vou ajustar aqui para o segundo nível. Apertei aqui. E à medida que eu vou, aqui eu posso até aumentar um pouquinho a velocidade. À medida que eu vou espremendo, agora que ela aumentou, ela está com um delay ali. À medida que eu vou espremendo, a massa vai ficando brilhante de novo. Então, às vezes é necessário eu ir passando um pouquinho mais de farinha. Mas, basicamente, o processo é esse até chegar na 5ª graduação. Bem, pessoal, como resultado, eu tenho uma longa tira de massa aqui que deve medir mais ou menos uns 2 metros. E agora eu vou cortar pensando no tamanho do varal em que eu vou colocar elas para secar. Eu tinha 2 varais para massa e um se quebrou. É um varal de acrílico, eu vou mostrar para vocês como é que ele é. Como ele quebrou, eu tive essa ideia aqui de pegar isso aqui que parece uma estantezinha de metal, né, revestida com PVC, e utilizar aqui, como ela dá uma altura boa aqui, e ela tem esse espaço aqui para ventilação, ela é ótima para secar massa. Além dela ter uma altura boa, o que faz com que eu tenha uma tira de massa de mais ou menos, vamos supor que uns 40 centímetros. E além disso, para ganhar mais espaço, né, poder colocar mais, porque eu só tenho alguns dessas varinhas aqui de acrílico, eu tive a ideia de pegar 2 palitos, 2 espetos, né, de churrasco, aqueles pequenininhos, e enrolar os 2 com filme. Com isso eu ganhei uma certa altitude aqui, que se eu colocasse em um só, a massa escorreria muito rápido, ou então ela ficaria muito próxima e acabaria grudando. Isso aqui é uma boa ideia para quem quiser utilizar. Outra ideia que é muito usada pelas mamas italianas é usar o cabo da vassoura, e você coloca vários cabos de vassoura entre 2 cadeiras e ali você vai colocando a sua massa para secar. Bem, pessoal, esse aqui é o meu varal para massa. Ele é muito eficiente para secar massa em um espaço pequeno. E aqui tem uma varinha que eu pego a tira de massa, né? Ela parece um cano que foi cortado. Ela tem um ângulo aí, é ótimo, que você vem com a massa aqui, você encaixou aqui em cada palitinho desse aqui, você só gira e a massa já fica no ponto certinho. Eu vou usar o outro secador, que eu acho ele mais prático, porque aqui eu acabo fazendo massa de tamanhos separados, né? Estimulado, porque aqui cabe uma massa mais alta e aqui uma massa menorzinha. E ele ocupa pouco espaço para guardar também, que é só girar ele aqui, ele enfileira todos os palitos. Aqui eu tenho uma máquina de massa manual que eu não uso mais para cilindrar a massa, mas eu uso para cortar. Eu vou encaixar aqui a manivela e vou usar esse cortador aqui de talharim. Bem, eu já cortei as tiras aqui de massa já para o tamanho que vai caber no varal. E aqui é só encaixar a massa e vou girando aqui. Aí mais ou menos quando estiver aqui no meio do caminho, aí eu pego o palito, encaixo aqui, vou puxando delicadamente para que a massa saia bem alinhada.
Podem ver que algumas aqui encavalaram um pouquinho, mas depois vocês tiram. Aí termino de enrolar. Um lado aqui ficou mais baixo, outro lado mais alto, mas é só você girar os palitinhos, que aí você consegue deixar a massa nivelada dos dois lados. E aí é só você ir com a mão desencavalando a massa para ela não ficar grudada. Na hora de secar, na hora de cozinhar vai ficar um pedaço menos cozido, né? Se você deixar a massa mais grossa num ponto. Bonitinho, aqui está prontinho, vejam como fica linda. A massa fica bem maleável e agora ela vai secar. Bem, pessoal, vejam como rendeu minha massa. Já está toda aqui secando nos seus varais. E aqui tem mais um truque. Eu ligo um ventilador que vai ajudar a secar mais rápido. Por quê? Se eu deixar secar assim sem nada, acaba que as pontas, tanto embaixo como na extremidade superior, secam mais rápido. E a massa acaba formando um arco. E esse arco faz uma tensão que acaba quebrando a massa. E se eu deixar no ventilador, por exemplo, cerca de 1 hora, aí a massa já fica firme e eu posso deixar secar o resto do tempo. Eu deixo, se for para secar assim, umas 5 horas é suficiente para ficar bem seca. E aí você pode empacotar e consumir em até 1 mês. Se quiser deixar na geladeira, pode ficar até uns 2, 3 meses. E a outra vantagem é que diminui também o fato da massa estar chacoalhando, diminui também a chance da massa grudar enquanto ela seca. Bem, pessoal, assim então ficou a minha montanha de massa, que está linda por sinal, toda cheia de pintinhas vermelhas, né, do açafrão. E é uma massa que, pelo fato do açafrão ser um ingrediente que é muito forte, eu recomendo fazer só com manteiga mesmo e um pouquinho de parmesão. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.